Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eldi Batista e, como sempre, espero que vocês estejam bem, caminhando, evoluindo e, na medida do possível, se desiludindo cada vez mais diante da realidade, diante da vida. Eu coloquei o título desse vídeo, dessa nossa conversa, de Filial do Inferno. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar a esse respeito há um bom tempo já. As pessoas preferem, por mais que elas digam o contrário, flores, alegrias, atenuantes para os seus sofrimentos, mas, como eu sempre faço questão de colocar aqui, eu procuro direcionar o meu trabalho para efetividade, para que ele possa servir a um propósito de uma real mudança, que seja significativa na vida das pessoas. Alguém que me inspira grandemente é quem está ali atrás, o Bruce Lee. A sua filosofia de vida, a sua proposta dentro do Kung Fu era algo intimamente, intrinsecamente atrelado à vida, atrelado às experiências mundanas, terrenas, espirituais e todas elas. Ele buscava exercitar, ele buscava ensinar, ele buscava colocar em prática aquilo que era efetivo, aquilo que num combate real daria resultados, porque ele entendia que a vida é também, ou principalmente, um combate real. Então, o que é trazido aqui tem essa conotação de um combate real, aquilo que vai ser efetivo para uma profunda mudança de consciência. É importante entender também que isso é uma proposta, é uma abordagem extremamente perigosa, porque as pessoas, em sua grande maioria, elas fingem que querem. Elas, não, é isso aí, eu quero mudança, eu quero crescimento, eu quero compreender a realidade, eu prefiro a verdade, prefiro que as pessoas sejam sinceras comigo. As pessoas adoram dizer isso daí. Só que elas mentem o tempo todo, fogem da verdade como o diabo foge da cruz. Dar início a algo que realmente transforme a sua existência é para muito pouco. Sobre o nosso título de hoje em si, eu costumo dizer para as pessoas que esse planeta é um tipo de filial do inferno. E aí muitas delas ficam horrorizadas. Nossa, mas por que que você fala isso? Não sei o que, tal, sua vida. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É muito difícil, porque a fuga é gigantesca. E aí eu volto a colocar um ponto importantíssimo, que faz parte do meu trabalho das 7 dimensões do ego. Você enxergar isso e ter a capacidade de não entrar nessa energia, de se manter na luz, se manter no bem, é algo imprescindível, mas é algo que requer um grau de consciência, de crescimento, de evolução muito grande. E não é possível caminhar sem enxergar as coisas como elas são. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu me deparei com um anime, com uma obra chamada A Lenda do Demônio. E na época, quando eu assisti esse anime, eu fiquei maravilhado com ele porque ele tinha uma proposta bem interessante. Ele se passava num mundo um pouquinho mais futurista do que está hoje em dia. Então, ele era bem, a sociedade estava bem decrépita. Então, estava tudo destruído, todo mundo corrompido, etc. E existia uma lenda, que era a lenda do demônio, só que ela girava em torno de um ser maravilhoso que viria para trazer a luz para resolver todos os problemas do planeta, dos humanos. Nada parecido com algumas expectativas de certos grupos humanos de hoje em dia. E aí as pessoas ansiavam por isso, teve uma série de eventos e nasceu esse ser. Quando esse ser nasceu, ele automaticamente se transformou num demônio gigantesco e começou a destruir tudo. E aí veio à tona o questionamento central da obra. Mas espera aí, ele não seria, não lembro o termo agora, se era Deus Supremo, alguma coisa assim, que viria trazer a paz, o amor, etc. E alguém, que eu também não me lembro quem, comenta, mas escuta, olha para esse planeta, olha o tanto que ele está corrompido. Como você pode imaginar que o reino do amor, da justiça, da igualdade, da paz seria instaurado sem mais nem menos em meio a essa sociedade? Tudo isso aqui tem que ser destruído antes para que esse ser possa existir, para que ele possa ter encontrar ressonância com alguma coisa aqui. Porque com toda a iniquidade que existe hoje no planeta, isso seria impossível. Essa é uma analogia perfeita que se encaixa em todos os aspectos, tanto pessoal quanto planetário. É preciso que haja uma destruição de aspectos negativos. Só que se você não olhar para esses aspectos negativos e não entender a natureza e a gravidade dessas circunstâncias, desses aspectos da vida,
você não vai fazer nada. E você não vai ter como fazer nada. Quando algumas pessoas mais resistentes à ideia de que eu costumo colocar de esse planeta ser um tipo de inferno, ou ser dominado, em sua grande maioria, apesar de ter de tudo aqui, seres maravilhosos também, pelo mal, elas se baseiam muito em suas vidas. Por exemplo, para mim, minha vida não é um inferno, de forma alguma. Eu costumo chamar de infernais certas dimensões nas quais é possível a certos seres transformar a vida de outros num mar de sofrimento e isso ser algo totalmente normal, ser algo totalmente banal. E isso acontece grandemente aqui. Tem uma série que me chama muito a atenção, que é Black Mirror. Acho que eu já comentei até dela em outros vídeos. Ela mostra situações, geralmente dominadas pela tecnologia, o sistema que os humanos criaram guiando suas vidas, eles se tornando dependente desse sistema. Só que ele mostra situações nas quais são criados infernos absurdos para algumas pessoas e isso é tido como totalmente normal. Então, por exemplo, tem um episódio no qual eles extraem uma parte da consciência da pessoa para descobrir certas coisas, etc. E essa consciência, ela passa a ser um ser individual. Eles aprisionam ela numa realidade virtual e podem fazer o que quiser com ela. Então, tem um caso lá, por exemplo, que eles pegam uma pessoa que eles julgam errada ou má, etc., e deixam trancado num cômodo e colocam lá. Ah, vamos almoçar. Vamos apertar aqui o botãozinho que ele vai passar lá trancado nesse cômodo. Cada minuto vai durar 1000 anos. Deixa lá. E o ser permanece lá num sofrimento hediondo, eterno praticamente. Em um outro episódio é feita uma coisa similar e é colocado esse ser, essa consciência, também num ambiente minúsculo, prisão, e é colocada a situação para ele. Você vai ser o software que vai gerenciar aqui a casa da pessoa. Como é que as coisas vão funcionar, etc. Aí o ser questiona. Não, mas espera aí, eu não quero, eu tenho uma vida e tal. Tudo bem, então, você não quer? Então, deixa lá, aperta um botãozinho, passa-se para esse ser 6 meses, 1 ano, trancado numa sala vazia também. Quando ele volta, já passou, sei lá, 5 minutos para ele, ou um. E aí, como é que vai ser? Não, eu faço qualquer coisa. Isso é colocado como uma tecnologia. E aí algumas pessoas olham para isso, nossa, que chocante, que horrível. Isso está tão distante da nossa vida. E aí, para não nos estendermos grandemente na questão, eu pergunto para vocês: vocês têm noção do que é ser escravo? Sempre as existências nesse planeta, como em qualquer planeta primitivo, é normal para ela que seres sejam escravizados. E isso é tão comum que não há questionamento, grandes desassossegos nesse sentido, desde que as pessoas ou um grupo de pessoas seja beneficiado. Basta olhar a história, não só do Brasil, como do mundo inteiro, para você ver isso em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Basta olhar a situação que existe hoje, que os seres são escravizados, só que eles não sabem disso, eles acham que está tudo bem, que é muito mais eficiente para o sistema. E basta querer olhar para o ponto que eu considero extremo no planeta hoje, que são os animais. Você tem noção, você tem a mínima noção, consegue se colocar por um instante no lugar de um ser que é tirado da sua família, esta é provavelmente assassinada logo que você nasce, e você é colocado numa condição de escravidão permanente, dia após dia. Ou você é colocado numa condição de aprisionamento, uma corrente, dia após dia, para entretenimento, seja lá para o que for. Ou que coisas similares acontecem e você é trancado numa cela e só sai dali para ser usado como uma experiência de laboratório, passando por horrores indizíveis. Essas realidades não são comuns para a maioria dos pensamentos humanos, não são confortáveis, não são legais, não são interessantes. Eu reconheço grandemente isso daí. Falar sobre esse assunto não é atrativo de forma alguma para a maioria das pessoas. Ele só o é para um grupo seleto de pessoas que já possuem uma consciência maior da realidade. Ernest Hemingway, o escritor, ele dizia que não conhecia ninguém inteligente que fosse feliz, porque você só pode fazer isso até um certo ponto
quando sua consciência adquire um certo grau de compreensão da realidade. Porque você vai enxergar, você vai perceber que o outro está sofrendo. Que se as condições não são horríveis para você, elas o são para alguém. E como todos estão ligados, isso me afeta em maior ou menor grau, quer queiramos, quer não. Bom, pessoal, eu imagino que para aqueles que se disponham a assistir esse vídeo, nosso diálogo bastou para trazer uma reflexão nesses sentidos. E, ao contrário do que algumas pessoas possam ansiar, um alento para os seus dramas existenciais, a ideia desse diálogo é realmente cutucar, é realmente tirar da zona de conforto, uma desilusão sobre determinados aspectos, o que eu considero a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. É isso por enquanto. Valeu pela audiência. Se acharam interessante, se inscrevam no canal, divulga para um amigo. Brigadão e até a próxima.